Essa semana que se passou, uma semana bastante especial para mim, para minha família, para os meus familiares, amigos também, a nossa felicidade também é a felicidade de cada um de vocês e vice-versa, onde o meu terceiro filho, o Gregório, nasceu. E aí parece que Deus foi fazendo tudo certinho no seu tempo, Semana passada recebemos os presentes dos irmãos, Um chá de fralda aí, de surpresa, e aí Deus encaminhando aí, e o Gregório nasceu essa semana, um menino adiantado, diferente dos meus outros filhos que ficaram lá até 41 semanas, e o Gregório veio com 38, então, bastante forte, saudável, graças a Deus. A Ellen também passa bem, está lá em casa, e aí eu peço que você continue então orando pela nossa família, pelos nossos filhos, e que possamos, eu e a Ellen, levar esses meninos sempre ao caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser aqueles que vão ser devotos e adoradores e proclamadores do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, te convido novamente a caminharmos pela carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Na semana passada, vimos Paulo falando de quanto Deus tem usado, que ele estava disposto a se colocar como um sacrifício, aquele sacrifício de libação, onde ele, se fosse necessário, ele derramaria a vida dele. E aqueles irmãos também sacrificavam a sua vida no altar do Senhor. E ele coloca então o currículo de dois homens, Epafrodito e Timóteo, como aqueles que ele desejava que fosse ajudar os irmãos de Filipos, essa igreja de Filipenses que ele tanto amava. E hoje ele vai falar de um cuidado pastoral, um cuidado que toda a igreja deve ter naquele tempo e nos dias de hoje. Nós também sofremos com esses problemas que Paulo vai nos citar, nos falar nessa manhã, nesse dia. Então essa carta se torna também atual aos nossos dias. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Por fim, irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que o adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora o considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Fale aos nossos corações, ó Deus, apesar, ó Pai, de mim, apesar de nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale à Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, transforme os nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, ficar atentos àqueles, ó Deus, que estão rodeando, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus, pronto para devorar,
pronto para levar para o mau caminho, aqueles que estão enganando. Então, que possamos ser uma igreja, ó Deus, bereana, que, ó Deus, está firmada na Tua palavra, que confere tudo com afinco, porque tem cuidado, zelo pela Tua palavra, pelo Teu conhecimento. É isso que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Apóstolo Paulo falando a esses irmãos queridos, a esses irmãos que ele ajudou então a conduzir aos caminhos do Senhor, ao propósito que Deus o usou como homem para levar o evangelho salvador de Jesus Cristo. Nesse capítulo 3, por mais que ele diga, ó, por fim, meus irmãos, aqui não quer dizer que ele está encerrando a carta, porque a gente sabe que essa carta vai além deste capítulo, mas ele está falando, olha, por fim, quer dizer, prestem bastante atenção, meus irmãos, fiquem atentos no que eu vou dizer agora, fiquem atentos nesse assunto em particular, porque ele é extremamente importante para a sua vida e para a minha vida. Aí ele vem com aquela palavra que é bem característica dessa carta, por isso que ela é conhecida como a carta da alegria, e ele diz, alegrem-se no Senhor. A alegria do crente, a minha alegria, a sua alegria, ela deve estar no Senhor. Porque se ela for baseada em outras coisas, você se frustrará. Vai vir problemas, vai vir enfermidade, vai vir aflições, e aí a sua alegria não está no Senhor. E aí o que acontece? Nós desfalecemos. Mas quando a nossa alegria está no Senhor Jesus, nós podemos confiar e podemos dizer, olha, eu estou passando por determinado problema, mas a minha alegria vem do alto, é Ele que me dá a força. Nos momentos sim que eu passo de tristeza, de aflições, eu passo, mas eu sei que Ele está do meu lado, por isso eu me regozijo nele. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Olha, eu faço porque eu amo vocês, eu faço porque eu zelo pela vida de vocês. Quando os pastores, os líderes, os irmãos que também ajudam nessa caminhada, isso não é um papel somente da liderança, mas um papel de cada um de nós, de zelarmos pelo Evangelho. Então esse papel é meu, esse papel é seu, é de cada um de nós, de zelarmos pelo Evangelho, do cuidado que devemos ter. E ele fala, olha, eu faço isso para protegê-los, mas protegê-los do quê? Cuidado com os cães. Aí nos dias de hoje, né, que os cães viraram quase membros de família, né? Tem gente que pega aquele cãozinho, e nada contra, tem gente que a felicidade dele está ali, ele sabe que é cão, mas trata ali quase como um membro de família, né? A Rosa, ela gosta de animalzinhos, eu tenho certeza que nenhum ali se compara aos filhos dela, ela já não leva esse patamar, né, Rosa? Graças a Deus, mas ela tem zelo pelos cãezinhos, pelos gatos e tal, mas naquela época os cães, muitos deles eram animais que eram deixados nas ruas, eles não eram domesticados. Então eles viviam então buscando lixos, eles viviam então atormentando as pessoas. Então quando Paulo coloca aqui cuidado com os cães, ele não está falando aquele seu cãozinho de estimação, bonitinho, que tem a roupinha, né? Ou não tem a roupinha, igual lá o Benedito, do Daniel e da Cássia, que os meninos gostam. Não tem nada a ver com essa realidade de cães, mas é esses cães que viviam então atormentando, pegando no lixo. Então era aquele cão selvagem, que estava disposto a atrapalhar a vida desses homens e dessas mulheres. Por isso que Paulo então faz essa analogia a esse tipo de cães. Cuidado com os cães. E a outra forma que ele usa, outra expressão, cães, era o que os judeus falavam dos gentios. Então quando os judeus iam expressar ou falar de um gentio, aquele que não praticava a religião judaica, aquele que era um seguidor até mesmo de Jesus, e aí ele vai e fala assim, olha, aqueles cães. E aí Paulo, ele inverte a situação, olha, cães são aqueles então que estão dispostos, ou estão querendo atormentar, remoer então o lixo, selvagens, prontos para atacar. Esses sim são os cães, não os gentios.
Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Aqui não são 3 tipos de pessoas, mas são o conjunto de adjetivos para essa pessoa, para esses homens e mulheres que infiltraram na igreja do Senhor Jesus. E quando ele coloca que praticam o mal, que exigem a circuncisão, e aí ele dá a expressão mutiladores. No original, a gente vê que as 2 palavras, circuncisão e mutiladores, elas são bastante parecidas. E Paulo quis dizer exatamente isso. Olha, esses homens, quando eles exigem a circuncisão, e aí para alguns que podem não saber, que eu acho que é a minoria, o povo judeu, então, no seu 8º dia, ele é circuncidado, né? O crepúsculo, né, do órgão do homem, ele é então retirado. E isso foi a mando do próprio Deus. E tinha um dia, tanto que Deus faz as coisas certas, olha, tem que ser no 8º dia, porque se fizer antes ou depois, corre um enorme perigo de infecção. Então tem o dia correto. E aí, Paulo está dizendo, olha, esses homens são mutiladores, porque essa circuncisão aí não vem do Pai Celestial. Esse ato já é um ato para atrapalhar o andamento da vida desse homem em relação ao próprio Cristo. Nós já não precisamos mais ser circuncidados, fazer parte dessa circuncisão, ficou para trás. A ordem do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo é que nós devemos então passar da morte para a vida. E um exemplo memorial disso, uma ordenança, é o batismo. Mas o batismo não tem força de salvar o homem, porque você pode ser batizado ou não, ou morrer sem batizado e ir para o céu. A ceia é uma ordenança também, que nos mostra que nós somos dependentes e fomos justificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você toma ceia ou não, não vai fazer você ir para o céu, mas é o ato da salvação de Cristo Jesus na cruz. Paulo então está dizendo, olha, esses homens pregam, na verdade uma mutilação, porque não precisa mais disso, pois nós que o adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana junto ao poço, ela fala, olha, onde nós devemos então adorar ao nosso Deus? Em Jerusalém ou no monte dos samaritanos? Qual deve ser o lugar de adoração? O que Jesus fala? Que os verdadeiros filhos de Deus adoram aonde? Em espírito e em verdade. É qualquer lugar. Não é em Jerusalém, não é no monte dos samaritanos, não é no templo aqui, né? Que não tem nenhum poder, mas é em espírito e em verdade. Então Paulo está dizendo, olha, nós fomos então aceitos. A nossa circuncisão, na verdade, é uma circuncisão do coração, em espírito. Por isso que somos verdadeiros circuncidados. Nós não precisamos mais passar por essa prática. Para que voltar para a lei, se a graça já foi derramada? A lei teve o seu papel, e ela serve para levar ao homem, ou mostrar ao homem a condição de pecador. Nunca poderíamos chegar perto do Pai, se não fosse pela graça do Filho. E a lei nos aponta que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. E ele continua, alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Olha esses homens que estão colocando esse evangelho, que precisa fazer toda essa prática aí, são missionários, estão dentro das igrejas. Cuidado com eles. Aqui não se tem como forma específica se esses homens já estavam lá, ou se seriam então os missionários itinerantes
que poderiam passar por aquela região ou estavam passando em outras religiões, e Paulo, com cuidado, ele já fala: olha, cuidado com esses homens, que estão com pele de cordeiro, mas na verdade são lobos, são cães. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. E aí isso serve para a gente, né? Quantas das vezes a gente, Senhor, eu faço tanta coisa para Ti, e eu tenho tantos cargos na igreja, eu tenho tantos trabalhos, e aí a gente pensa que vai ser, que nós somos mais por isso. O que isso, se é feito de coração, vai ser que Deus vai agradar de cada um de nós, Ele vai ficar feliz. Mas isso não vai nos dar mais poder ou menos poder diante do nosso Deus, porque nós não temos méritos nenhum, nós temos somente a graça e a misericórdia do nosso Pai. Devemos sim fazer tudo com alegria, se é para tocar aqui, com alegria, se é para cantar, com alegria, se é para pregar, com alegria, colocando nos pés, deixando ser moldado pelo vaso do oleiro. Mas se acharmos que isso nos vai fazer chegar mais perto de Deus, lê do engano. O que o nosso Deus quer é verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. E aí Paulo vai discorrer: olha, quer ver? Eu tenho um currículo sensacional. O meu currículo é, se uma empresa pegar aí, é o cara, ele vai ser o CEO da empresa, o chefe. E aí Paulo vai falar então do seu currículo: olha, eu fui circuncidado então com 8 dias de vida. Eu não sou aquele prosélito que se converteu depois e então teve que passar por esse ritual. Eu nasci judeu, hebreu, sou israelita de nascimento, e eu sou da tribo de Benjamim, a tribo especial, uma tribo que sempre esteve ali no caso ali com Davi, esteve firme e forte. Então era uma tribo separada, especial mesmo. Olha, eu sou da tribo de Benjamim, o verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus. Hoje o farisaísmo, né, tem uma conotação de ser um termo pejorativo. Mas a figura do fariseu, e eram esses homens que tentavam então sim provar Jesus, né, e colocavam então tudo para Jesus. Então, vamos ver se ele escorrega aí. A gente tem os fariseus, e Jesus ele bate nesses homens, nesses religiosos. Mas a figura dos fariseus também era uma figura onde ele tinha preocupação com a palavra. Na verdade, esses homens precisavam renascer, né? Precisavam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, para ter esse renascimento espiritual. Mas eles tinham ou se apegavam nesse conhecimento religioso, do zelo, e por causa desse zelo excessivo de não conhecer o Pai e o Filho de verdade, eles pecavam, eles caíam. Então, olha, eu era membro dos fariseus, eu era extremamente obediente à lei judaica, eu era extremamente zeloso. Eu queria que tudo estivesse da maneira correta. Era tão zeloso que eu perseguia a igreja, sem perceber essas pessoas que são extremamente religiosas, onde o seu coração não está em Cristo, mas em algum ritual, em alguma lei, ela pode então atrapalhar o andamento da igreja. Essa semana conversando com um pastor, e ele falando justamente isso, falando: olha, está tão difícil, porque tem um indivíduo ali que ele bênção na igreja, tal, líder, tal, mas aí ele atrapalhando uma vida, uma caminhada de uma outra família, por causa que ele não consegue ter empatia, ele não consegue colocar no lugar do outro. Aí ele pôs a religiosidade acima de tudo, sendo que poderia fazer, olha, chegar com amor, e aí mostrar: olha, o que está acontecendo? Estou sentindo sua falta, queria que você estivesse próximo. E aí ele ia falar: olha, eu estou com um problema de saúde, eu estou com determinada situação, mas quando eu estiver bem eu vou voltar lá. Pronto. Essa era a solução. Esse devia ser como o crente, aquele amigo que se preocupa com o próximo,
que sente a dor do outro. Mas aí quando ele vai, a outra pessoa vai com exigência: cadê você? Por que você não está na igreja? E aí não escuta o outro. E aí ele recebe aquilo: peraí, essa cobrança, a pessoa não está sentindo o que eu estou sentindo. E a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. A forma de falar, como falar, em espírito, em amor, com zelo. E por causa dessa religiosidade, Saulo tentou então perseguir essa igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Era como aquele jovem, rico, estava lá, tinha quase tudo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Olha, tudo que eu faço é insignificante, porque o amor de Cristo Jesus é muito maior. E tudo que eu faço, Paulo já coloca no seu coração: olha, tudo que eu faço não vem de mim. É força do Espírito de Deus que age em mim. O crédito não é dele, o crédito é do Espírito. E quando nós temos essa consciência, nós estamos colocando a honra a quem deve honra, o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus. Eu não sou nada, sou apenas um instrumento. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que admitem que nada são. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles sabem o quê? Que eles não são nada, que Cristo é vivo neles, é Ele que faz. Eles são totalmente dependentes do Cristo Jesus, do nosso Senhor e Salvador. É isso que é ser pobre de espírito. Essa é a característica do crente, de saber que não é nada, que é pó, que é instrumento nas mãos do nosso Deus. Versículo 8: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Olha, nada vale da religiosidade, nada vale de viver querendo agradar a Deus para tentar alcançar algo. Mas o mais importante é que isso é insignificante para a minha vida, mas é conhecer que Cristo Jesus é o meu Senhor, e eu ganho muito com isso, servindo a Ele. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Eu não sou nada. Já falei isso aqui, Nós somos pó, nós não somos nada. O pastor não é nada, ele deve ser um instrumento na mão de Deus. Você não é nada, deve ser um instrumento nas mãos de Deus. E quando nós estamos nas mãos do oleiro, Ele faz grandes coisas, não por nós, mas por causa dEle. E nós podemos dizer, pela obediência nele, que nós somos felizes e alegres. Então eu considero tudo isso lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Olha, tudo que eu tenho, eu deixo. Todos os meus dons e talentos eu entrego para ganhar o maior presente, que é Cristo, porque os meus dons e talentos foram dados por Ele, e é Ele que vai gerir, e é Ele que vai abençoar. Então todo ganho, toda a honra é por Cristo e para Cristo. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Olha, justiça agora não vai ser pela obediência à lei, a justiça agora vem pela fé, a fé salvadora de Cristo Jesus, que nos declara justo. Pela lei ele vai olhar aqui para o Bruno e conseguiu não, hein? Isso aqui, Bruno, de jeito nenhum. Corta e vai lá o saldo devedor, o trem está feio. Mas aí quando vem, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, vai lá, está lá um monte de corte, está tudo saldo negativo, mas aí vem Jesus com seu sangue, vai lá e passa uma borracha em tudo e fala: olha, você foi declarado justo,
não pelos seus méritos, não pelas suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus como Salvador. Estênio Marcius, ele é um cantor, e ele canta, nós falamos que é MPB cristã, né? E ele tem uma música muito bonita sobre isso, depois eu ponho lá no WhatsApp da igreja, onde ele faz uma metáfora, né? Ele conta uma história de um crente de Jesus, né? Que ele morre, e aí ele chega no céu, e aí ele é recebido lá, e é dessa forma, né? Ele vai olhando assim um anjo, e não passa não. E aí ele fala, olha, mas olha lá no final, ali, aí está lá a assinatura de Cristo Jesus, aí o anjo fala, pode entrar. É exatamente isso que vai acontecer comigo e que vai acontecer com você que tem Jesus. Pelos nossos méritos era impossível estarmos junto ao Cristo ressuscitado, mas pela graça nós somos salvos mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Essa deve ser a maior esperança do crente em Jesus. É quando seremos ressuscitados, quando tivermos os nossos corpos, então, glorificados, ressurretos, onde a presença de nosso Deus será a presença de Deus em tudo e em todos que foram restaurados, redimidos pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus fala que Cristo foi o primeiro que ressuscitou e teve esse corpo transformado. E fala também que todos aqueles que foram já estão no Pai na glória, mas eles esperam ansiosamente no momento onde eles terão o corpo ressurreto, o novo corpo. Está tudo bem, está tudo gostoso lá, mas eles querem um momento onde Deus será tudo em todos, todos ressuscitados. E Paulo fala, olha, quero sofrer com Ele, quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. E quando ele diz, quero sofrer com Ele, participando de sua morte, ele não está minimizando a morte de Cristo e falando, olha, eu preciso dar ajudinha para Jesus Cristo. Não é isso que ele quer dizer. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo, olha, o Senhor Jesus, Ele morreu no meu lugar. O Senhor Jesus entregou o seu sangue. Eu fui salvo. Mas eu quero participar da sua morte na seguinte forma, fazendo a vontade de Deus. Se for para sofrer, que eu sofra. Se for para perder a vida pelo Evangelho, que eu sofra. Se for para dar a outra face, que eu dê. Se for para dividir o pão, que eu divida. Se for para perder a minha vida, que eu perca. Essa é a verdadeira participação na morte de Cristo Jesus. É a participação que eu e você devemos ter até o momento que Ele venha, ou até o momento do nosso último suspiro aqui nessa terra, nesse lugar, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, onde estaremos junto com Cristo, junto com os nossos irmãos, vivendo e sentindo plenamente Deus em tudo e em todos. Cuidado, portanto, com esses cães. Cuidado com aqueles que querem tirar você do caminho. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela deve sim apontar o dedo nas feridas daqueles que se dizem falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes. E a gente deve mostrar, olha, isso aqui está errado. Cuidado com esses homens, com essa forma de pensar, com essa forma de pregar, mas estejam preparados e atentos, porque esses cães estão prontos para tirar e para te atormentar naquilo que você tem. E eles não vêm não vêm em forma de lobos, mas vêm em pele de cordeiro. Então estejam atentos a esses mutiladores do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Que possamos, então, ser uma igreja que entenda quem cada um é no reino de Deus. Apenas esse instrumento. Apenas aqueles que são servos,
aqueles que estão dispostos a ser verdadeiros adoradores, que não depende de nenhum mérito de ação para serem aceitos por Deus, mas já foram aceitos em Cristo Jesus. E que tudo aquilo que nós fazemos é para adorar, para honrar o nosso Pai. E se formos zelosos, e se formos aqueles que cumprem essa vontade, nós vamos poder e vamos glorificar, exaltar, adorar o nosso Deus, aqui nesse momento, na glória, e no momento onde que os nossos corpos serão ressuscitados, e teremos Deus em tudo e em todos. Amém? Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado a Deus, e eu te peço pelo cuidado, ó Deus, das tuas ovelhas, cuidado dos teus filhos, cuidado, ó Deus, nesse evangelho, que ele tem sido tão propagado, nunca foi tão propagado, ó Deus, em todos os tempos. Nós temos mídias, nós temos internet, nós temos televisões, nós temos, ó Deus, vários meios, rádio, mas nesses vários meios também, homens e mulheres, ó Deus, pregando um evangelho que não é o evangelho da graça, o evangelho salvador, não é o evangelho de remissão de pecados, mas é um evangelho de exaltação de homens, é um evangelho de exaltação ao dinheiro, é um evangelho de exaltação ao eu. Senhor, tenha misericórdia, que os teus filhos, ó Deus, possam compreender e entender, ó Pai, e possam ver, ó Deus, aquelas pessoas que são servos, que são homens e mulheres de Deus, que pregam a verdade, que pregam o teu querer, que estão atentos à palavra de Deus, e que possamos, ó Deus, reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos méritos nenhum, e que tudo aquilo que fazemos é pela graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo aquilo que fazemos de melhor é para, Senhor, te adorar e para te bendizer. E é isso que oramos, ó Pai, que possamos ser reconhecidos como uma igreja zelosa, uma igreja, ó Deus, que se afasta dos cães, dos mutiladores espirituais, ó Deus, que buscam tragar, ó Deus, esses irmãos. Nos ajude, nos dê a tua graça, nos dê a tua misericórdia, nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz. Nos leve, ó Deus, em paz para os nossos lares. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, no cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Esteja com cada um de nós, esteja com os nossos governantes mais uma vez, sejam com aqueles que serão eleitos, ó Pai, que possam ser homens de paz, pacíficos, de piedade e homens justos. É isso que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Próxima semana, às 19h30, o nosso culto de oração ao nosso Deus. Essa semana eu não pude estar, porque o Gregório atrapalhou minha agenda. Graças a Deus, atrapalhou de forma alegre na minha vida. Mas se Deus quiser, na quarta-feira que vem, às 19h30, aqui no nosso templo. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê um bom almoço, uma tranquilidade e uma semana de paz e instrumento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.